Seja muito bem-vindo a essa aula e esse aqui é o primeiro passo, né, rumo aí à sua jornada em transformar o seu processo de aprendizado. E para começar, eu quero fazer um breve resumo aqui de quem que eu sou, né? Eu tenho 28 anos e eu sou um baiano que gosta de acarajé sem pimenta. E essa daqui são 3 fotos que vão refletir um pouco da minha jornada, né? Essa daqui foi uma das minhas primeiras experiências, acho que foi minha terceira experiência de trabalho e aqui foi o meu pior trabalho em termos de esforço físico. Eu trabalhava em uma área industrial como pintor industrial, né? Então, tipo, eu trabalho num lugar que tinha muitos produtos químicos. Eu trabalhava com tinta, então já é um negócio que e tem um cheiro meio horrível assim para você ficar trabalhando o dia inteiro. E eu saía desse ambiente aqui muito cansado e aqui eu já comecei a perceber que eu precisava estudar, senão eu ia continuar nesses empregos. Então aqui eu entrei num curso técnico lá atrás, se eu não me engano, foi em 2019, por aí. Aqui já eu no McDonald's, onde eu consegui o melhor trabalho na minha vida, que foi no McDonald's, através do curso técnico que eu tive o insight de fazer quando eu trabalhava aqui na área industrial. Então aqui eu fiz o curso técnico, que eu queria um emprego melhor, e lá na frente eu colhi o resultado disso, que eu consegui um emprego no McDonald's, onde foi o meu maior salário e também foi o emprego onde eu tive menos esforço físico, digamos assim. Eu trabalhava pouco para o dinheiro que eu recebia. E aqui no McDonald's eu comecei a ter outra sacada. Se lá atrás, quando eu trabalhava na área industrial, eu estudei, fiz um curso técnico e eu estou hoje nesse emprego que eu ganho bastante, né, comparado a meus outros empregos, e eu trabalho pouco comparado com os outros empregos também, que eu estava no McDonald's, né? Eu falei, cara, se eu estudar um pouco mais, talvez eu consiga um emprego melhor ainda. E foi onde eu decidi aqui estudar para programação e aqui já representa o meu estado atual, né? Uma foto, digamos assim, atual que é onde eu consegui fazer a transição de carreira e eu virei um programador. Então esse é um breve resumo de como que foi assim a minha trajetória, né? Tive insights quando trabalhava em empregos ruins e eu consegui ir mudando e hoje eu trabalho como programador, sustento a minha casa, a minha família, tenho conquistado alguns objetivos através dessa nova profissão que eu tenho, né? E eu só consegui fazer toda essa jogada de profissão, mudar essa profissão por conta da disciplina, organização, hábitos e um método de estudos muito bem preparado e organizado para que essa transição de carreira ela acontecesse. Bom, e é bem provável que você que está assistindo, eu vou olhar para cá que eu estou com o monitor aqui, né? E você vai ver o slide e vai me ver aí no cantinho. Você que está assistindo, talvez você já tentou manter uma rotina de estudos, você já tentou ir mais vezes na academia, você já tentou construir outros hábitos, tipo, eu quero aprender inglês, então eu preciso estudar inglês 3 vezes por semana, por exemplo. Eu preciso ler mais livros, então eu quero ler 20 minutos, sei lá, 3 vezes na semana ou todos os dias. Eu tenho certeza absoluta que você já tentou criar uma rotina com hábitos e talvez você falhou nisso. Um outro ponto também é que talvez você sente que, tipo, você senta para estudar, mas você não consegue ter foco. Você começa a estudar e você acha que não está conseguindo entender o assunto. E outra coisa é que talvez a sua rotina ela seja muito complexa, cheia de coisas para poder fazer e você sente que não vai conseguir dar conta de todas essas obrigações. E essa aula, o objetivo de você estar aqui hoje é para que eu consiga te ajudar diante de todos esses problemas. E eu já te adianto, tudo que eu vou te falar aqui não é algo que eu vi em uma live, não é algo que eu vi em um vídeo, não é algo que eu li em um livro. Foram algumas coisas que ao longo desse processo eu fui entendendo e eu consegui montar tipo algo, né, um método de estudos ou um método de construir hábitos que realmente funcionou para mim e o que eu vou te mostrar aqui é realmente o que eu aplico no meu dia a dia, entendeu? Na minha rotina diária. Há mais ou menos uns 2 anos que eu consigo aplicar essas coisas e eu tenho colhido bons resultados. E ainda hoje eu vou te mostrar por dentro do meu sistema de hábitos e também por dentro do meu sistema de estudos. E assim, ó, já para começar, só para vocês terem noção, eu nunca passei direto no meu ensino médio e nem no meu ensino fundamental, cara. Eu sempre fiquei em recuperação de no mínimo 3 matérias. Inclusive, eu perdi de ano na 7ª série. Então, se a gente conseguir ver aqui, ó, cara, existem muitos 5, várias médias aqui 5. Não tem nenhum 10, não tem nenhum 9. O máximo de média que eu tenho aqui, tipo, é um 8, entendeu? E, cara,
algumas matérias eu ainda perdi, existem alguns 4 por ali. Então, eu nunca fui um bom aluno, assim, entendeu? Eu odiava estudar, eu odiava ir pra escola, era muito bom, né? Que eu ia, tipo, bagunçava, via os amigos, mas a parte de estudar, eu não curtia, assim. E realmente eu tinha vários problemas, eu não conseguia ter muita concentração, eu não conseguia entender os assuntos, eu não conseguia, tipo, me organizar para que quando chegasse na data das provas eu tivesse o mínimo de conhecimento possível para tirar boas notas. Então eu sempre fui um aluno muito perdido assim na escola, sempre fui levando a parte da escola ali empurrando com a barriga, entendeu? Realmente eu só estudava porque os meus pais, eles pegavam muito no meu pé para isso, entendeu? Para que eu não perdesse de ano e ainda sim, na sétima série eu acabei perdendo. Mas agora eu vou te mostrar o contraste, né? Isso aqui foi em 2013, mais ou menos, quando eu terminei ali o ensino médio, e agora seriam que as minhas notas da faculdade, né? Tipo 2024, 2023, 2024. Se a gente for ver aqui, ó, no primeiro semestre, cara, eu tirei 10 em todas as matérias da faculdade de engenharia de software. No segundo semestre, eu tirei 10 em todas, menos em uma, que a gente teve ali a matéria de cálculo, né? Então, tipo, eu tirei 7,9 em cálculo. E a média, se não me engano, é 6. Então eu já estava ainda acima da média. Aí se você for perceber aqui, ó, no terceiro semestre, eu já parei de tirar tantos 10 assim. Não estava tirando mais 10. Por quê? Nesse momento do terceiro semestre, eu percebi uma coisa. Cara, eu não preciso estudar tanto da maneira que eu estou me dedicando à faculdade para eu tirar boas notas. Nesse momento aqui foi quando eu modifiquei a forma como eu estudava. Eu já estava estudando de uma forma bem legal assim. Só que eu precisava estudar outras coisas para que isso me ajudasse a conseguir empregos melhores. Então eu comecei a fazer esse manejo dentro da minha rotina, no meu método de estudos. E aí as notas da faculdade elas caíram um pouquinho, né? Tipo 9, 9, tem um 7 ali, tem um único 10 só, mas parou de ser tudo 10, né? Mas em contrapartida, eu gastava tipo 60 horas em uma determinada matéria, e eu vou te mostrar isso daqui a pouco aqui no meu sistema de estudos. Eu saí de uma pessoa que gastava 60 horas em uma matéria e tirava 10 nessa matéria, para alguém que agora gastava 13 horas em uma matéria e tirava tipo 8, 9 em uma matéria, que é uma nota ótima ainda, entendeu? Só que agora tem um problema. Só que agora tem uma outra coisa. Eu tava, em vez de estar gastando todo esse tempo na faculdade, eu estava conseguindo ter mais tempo para estudar as coisas que eu precisava para conseguir empregos melhores. E foi isso que aconteceu aqui, ó. No quarto semestre, eu tinha mudado de emprego e as notas estavam do mesmo jeito ali, ó. 8, 8, tem 2,9, 2,8, né? E 2,10. E nessa época eu estava estudando bem pouquinho assim para a faculdade mesmo, e tava uma loucura porque eu tinha acabado de mudar de emprego e eu estava tendo que me adaptar a esse novo emprego, aprender várias coisas ali ao mesmo tempo. E como eu queria ficar no emprego, eu tive que tipo, pô, mostrar serviço, fazer algumas horas extras e tal. E isso me consumiu muito. Só que ainda assim, por ter uma rotina muito bem estruturada, o hábito de estudar muito bem firmado, eu ainda consegui manter boas notas na faculdade, mesmo não me dedicando tanto assim à faculdade. Então, cara, eu saí de uma pessoa que odiava estudar, tinha péssimas notas, tinha perdido de ano, não conseguia entender as coisas que eu estudava, para alguém que estava conseguindo lidar com uma faculdade dessa forma aqui e ainda conseguir manter as outras coisas que eu fazia, tipo, como estudar as coisas por fora e manter as coisas lá no meu trabalho. E isso foi para você perceber que eu não sou nenhum gênio. Só que aí pode ficar uma pergunta na sua mente: como que ele conseguiu sair de um estado, de alguém que não gostava de estudar, para alguém que está conseguindo fazer isso, o que ele fez com a vida dele, né? De fazer a transição de carreira, ter boas notas na faculdade e ainda conseguir oportunidade de empregos melhores. E o fato, assim, ó, de eu ter começado a ter essas sacadas e ter aprendido a estudar de verdade, ter aprendido a formar bons hábitos, isso me possibilitou hoje ganhar quase 3 vezes mais do que eu ganhava quando eu trabalhava no McDonald's. E com isso veio várias coisas, né? Consegui conquistar alguns objetivos e ajudar as pessoas ao meu redor, né? Tipo pai, mãe, irmãos, as pessoas da minha família, assim, com coisas financeiras mesmo. E tudo isso começou quando eu decidi entrar na faculdade de engenharia de software. Eu estava passando por algumas coisas, ó. Eu entrei na faculdade, eu já estudava programação, então, tipo, eu tinha 2 meses estudando programação de uma maneira bem intensa, assim. Eu acordava às 4 horas da manhã para conseguir estudar programação mais ou menos ali
de 5 até 7, porque tipo, de 4 até 5 eu estudava as coisas do meu devocional. De 5 até 7 eu estudava as coisas da programação para depois ir para o McDonald's. Então, de manhã eu já tinha umas 3 horas de estudos ali, contando com a parte do devocional. Tipo, isso já era muito massa para alguém que odiava sentar e estudar, porque simplesmente não conseguia manter o foco e entender as coisas que estavam sendo passadas ali. E aí, quando eu chegava do Mac, eu estudava de novo, tipo, das 19, mais ou menos, até as 21. Então, eu resolvi entrar na faculdade de engenharia de software. E aí, beleza, já estudava programação, trabalhava no McDonald's das 8 às 18. Eu já era casado na época, tipo, eu já morava com a minha esposa, então eu tinha responsabilidades como marido e eu tinha responsabilidades dentro de casa. Tipo, minha esposa trabalha, então eu tinha que me organizar para poder ter tempo para poder cuidar da minha casa, porque senão a casa iria virar uma zona. Então tinha que ter essa parceria ali também com a minha esposa e dar atenção a ela. E ainda por cima, eu sou membro de uma igreja, sou ativo, né, na igreja adventista, e ali eu tinha atividades dentro da igreja que eu era responsável. Nessa época eu era vice-diretor dos jovens, então eu tinha muito trabalho para ser realizado ali. Na somatória de todas essas atividades, eu tinha muita coisa para poder fazer, muita coisa que eu era responsável. E eu agora estava entrando na faculdade. Cara, eu estava entrando em uma faculdade de engenharia de software. E eu me vi meio a isso, eu falei assim, ó, cara, eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir dar conta disso tudo. Como é que eu vou? Já estava tudo muito bagunçado, tudo muito corrido. Como é que eu vou conseguir agora dar conta de uma faculdade? Porque eu não queria perder em nenhuma matéria. E eu não queria também abrir mão de ter os meus estudos ali de programação, porque eu queria entrar no mercado o quanto antes. E aí eu me dei conta que eu precisava me organizar, porque do jeito que eu estudava antes, do jeito que eu estava lidando com a minha vida, do jeito que eu estava lidando com a minha rotina, eu não iria conseguir alcançar os meus objetivos. Porque, velho, é muito triste você sentar para poder estudar e você não conseguir. Porque você sempre tem uma coisa para fazer. Tipo, sempre dá uma coisa na sua mente. Cara, sentei para estudar. Você lembra que tem que tirar o lixo. Você lembra que, pô, a sua mãe te pediu alguma coisa que tem que fazer. Você lembra que, cara, tem alguma coisa do trabalho que eu deixei passar. Você vai lembrando de várias coisas que você precisa fazer e acaba que você perde o foco e passa o tempo e você não conseguiu estudar. Então, como eu tinha muitas responsabilidades, eu sofria muito com isso. E aí eu sentava aqui para poder estudar, eu assistia uma aula, eu lia um PDF e no final da aula e do PDF, praticamente eu não sabia nada, velho. Parece que eu nem tinha consumido aquele conteúdo. E eu ficava, meu Deus, eu já não tenho tempo para poder estudar e ainda quando eu sento para poder estudar, eu termino de consumir o conteúdo e eu não retive nada, não ficou nada na minha mente. Falei, não, eu preciso me dedicar a isso, eu preciso aprender a estudar, eu preciso aprender a fazer do estudo um hábito em minha vida, a fazer da leitura um hábito em minha vida, para que eu consiga alcançar os meus objetivos. E eu não vou conseguir aprender, e eu não vou conseguir me tornar um programador e mudar a realidade da minha vida e das pessoas ao meu redor se eu não aprender tudo isso. Melhorar o meu foco, a minha organização e fazer dessas coisas um hábito. Então, o que eu fiz? Eu parei a minha vida ali no final de fevereiro de 2022, 2023. Eu investi tempo, eu investi dinheiro nisso e eu corri um grande risco, porque eu estava aprendendo muitas coisas sobre estudos, só que eu precisava colocar em prática para ver se funcionava. E eu fui testar justamente na matéria da faculdade. Eu lembro que eu estava estudando cibersegurança na época e eu mudei o jeito que eu estudava e foi muito arriscado, porque eu falei, cara, eu estou testando tudo isso aqui é muito novo. Se der errado, eu vou perder na matéria. E aí eu vou ter que pagar novamente para poder fazer a matéria e isso vai atrasar também o meu prazo ali de me formar, né? Tipo, eu teria que me formar um pouco mais tarde, porque eu iria repetir nessa matéria. Então eu fiquei com muito medo de estar arriscando dessa forma. E deu muito certo, porque você viu ali os meus boletins. Cara, eu tirei 10 em cibersegurança, eu tirei 10 em todas as matérias. E de lá para cá eu tenho conseguido cada vez mais melhorar em todos esses quesitos. E o objetivo dessa aula é justamente isso aqui. É ensinar tudo isso a você de uma forma que você não precise cometer os mesmos erros que eu e também não precise perder tanto tempo como eu perdi. E assim, a gente vai entrar de fato no conteúdo agora, tá? E esse conteúdo que você vai aprender aqui
eu já consegui palestrar ele, né, ministrar ele, digamos assim, em 2 lugares. Em uma plataforma de estudo de programadores, digamos assim, e mais ou menos 300 pessoas assistiram e, cara, a galera gostou demais. E uma outra oportunidade é que na empresa atual que eu trabalho hoje, eu consegui também dar esse material aqui, né? Tipo, fazer essa palestra na empresa e a galera da empresa curtiu demais. Isso me deu uma ideia. Eu falei, cara, eu posso vender essa aula. Eu posso, sei lá, abrir inscrição, vagas, essas coisas assim. Eu posso vender essa aula, porque é uma aula muito bem validada. Eu já dei em 2 lugares e a galera gostou demais. Então eu posso vender isso para a galera, entendeu? Para quem tem interesse. E aí acabou que essa ideia morreu, eu não levei isso para frente, né, porque eu estava com outros objetivos, mas agora, diante de tudo que está acontecendo, eu resolvi compartilhar todas essas informações, as mesmas informações que eu dei na empresa e que eu dei lá naquele curso que eu acabei de falar com vocês. Eu vou compartilhar com você agora aqui de graça, absolutamente de graça. Então, um resumo do que a gente vai ver aqui, ó. Como o cérebro processa as informações, a gente vai saber a diferença entre informação e conhecimento, a importância das revisões, como estudar ativamente, a organização dos estudos, as revisões em si, e eu vou mostrar exemplos práticos. Então eu vou abrir aqui só para você ter uma prévia do que vai acontecer, ó. Então eu tenho várias coisas aqui, e tudo isso aqui a gente vai ver hoje, que é para poder te ajudar aí no seu dia a dia de estudos, tá? Mas fique tranquilo, porque tudo isso aqui vai se conectar daqui a pouco. Então, beleza, vamos começar aqui com a parte de como o cérebro processa as informações. Olha só para você ver uma prévia do que você vai ter aqui nessa aula. Tá vendo todas essas informações aqui? Isso aqui eu consumi de um vídeo e eu anotei o que era importante. Eu vou te ensinar a fazer isso também. Eu anotei o que era importante. Depois que eu anotei o que era importante, eu melhorei essas informações. Então, tipo assim, ó, não tá tudo aqui em branco, tudo bagunçado, que não dá nem vontade de ler isso aqui. Eu melhorei isso aqui, transformei dessa forma e depois eu ainda transformei isso aqui nessa imagem. Então é isso que a gente vai ver aqui. O nosso cérebro, ele processa a informação da seguinte maneira. Nós temos os estímulos, né? Tudo que você sente o cheiro, tudo que você ouve, tudo que você vê são os estímulos. É como você, tipo, capta as informações, digamos assim. E aí o seu cérebro, ele faz essa captação. E aí a gente tem o processo de codificação, que a gente vai passar por ele aqui também. Então, tipo assim, ó, tudo que nós vemos, escutamos, cheiramos, né, a gente vai e faz o processamento desses dados, digamos assim, lá no nosso cérebro. E aí vem a parte da codificação, que o nosso cérebro ele vai contextualizar a informação que aquele estímulo trouxe. Um exemplo, se você sente o cheiro de uma maçã, você sentiu o cheiro, você automaticamente lembra, isso aqui é uma maçã. Se você sentir o cheiro de uma banana, por exemplo, você vai lembrar, pô, isso aqui tem cheiro de banana. Porque em algum momento da sua vida lá atrás, você sentiu o cheiro dessa fruta e agora você está sentindo novamente e você consegue trazer essa informação e raciocinar que aquilo ali é o cheiro de tal fruta. É a mesma coisa, você está pegando uma determinada avenida e você sabe que se você virar à direita, você vai chegar em um mercado, por exemplo. Sei lá, você vai chegar em um parque. Porque em algum momento você teve o estímulo, você viu, você foi lá, virou à direita e viu que existia ali um parque. Então agora você sabe, cara, se eu virar aquela direita eu vou chegar naquele parque novamente. Então você teve o estímulo e agora você está passando pelo processo de codificação, trazendo isso de volta ali para sua mente. Aí depois disso nós vamos ter aqui o processo de consolidação, que seria nada mais é do que a forma como você vai guardar as informações, digamos assim. Ó, as informações que não são relevantes, elas serão esquecidas. Isso vai acontecer no momento em que você estiver dormindo. Ó. É meio que você faz uma reciclagem ali. Cara, isso aqui me marcou muito hoje, então isso vai ficar na sua mente. Talvez tem coisa que você lembra aí na sua infância até hoje, porque aquela determinada atividade, ela te marcou muito. E talvez você nem queira mais lembrar disso, mas você lembra de algumas coisas, são memórias, né? E tem outras memórias que não te marcaram tanto e você simplesmente vai esquecer. E tem coisas que você precisa muito gravar, coisas de estudo,
primeiramente, né? Possivelmente. Você precisa muito gravar aquele conteúdo que você está estudando, é um assunto de prova, é algo que é muito importante para você. Mas você não consegue gravar aquilo. Simplesmente porque tem coisas que vão ser armazenadas e tem coisas que não. Então a gente vai aprender a como burlar isso aí, digamos assim. A gente sempre lembrar daquelas coisas que nós julgamos importante. E não deixar que isso aconteça de uma forma automática, né? A gente vai tomar o controle dessa situação. E aí tem algo muito importante aqui, ó. No momento que você vai dormir, é nesse momento que vai armazenar ali a questão das informações relevantes, né? E aquelas que eu prestei de fato atenção e tal. Só que às vezes você vai acabar perdendo alguma coisa. Isso é muito normal e a gente vai ver isso daqui a pouco também. Então, assim, ó, ao longo do seu dia, é muito importante que você não coloque muitas informações na sua memória de trabalho. A sua memória de trabalho é essa atual aqui. Você está usando a sua memória de trabalho atualmente para poder me escutar, para poder acompanhar essa aula. Isso é a sua memória de trabalho, aquela que você de fato está usando nesse momento atual. Essa memória de trabalho é o que vai depois ali ser tipo reciclada no momento que você estiver dormindo, para que você consiga reter esses conteúdos que você julgou importante para sua memória de longo prazo, digamos assim, que é aquela que você realmente não esquece das coisas. Então, se ao longo do dia você vai ver muitas aulas, você vai consumir muito conteúdo e tipo assim, ó, seu cérebro ele não sabe o que é importante e o que não é, entendeu? Se você está consumindo muito TikTok, por exemplo, você está tipo assim, desgastando a sua memória de trabalho. Então você tem que ter muito cuidado onde você gasta o seu tempo. Porque tudo é informação. Se você olha para algo, você está tendo a informação. Se você está assistindo algo, você está tendo uma informação. Então, até nos estudos nós temos que ter cuidado. Se a gente está fazendo aula demais, a gente tem que ter a plena consciência de que você não vai conseguir consolidar toda aquela informação na sua memória de longo prazo. E tá super ok isso, tá? Mas a gente precisa ter consciência daquilo que a gente está fazendo. Aí depois da parte aqui da consolidação, a gente vai ter a parte das revisões. O que acontece nessa parte das revisões? Você começa a lembrar das coisas por meio de gatilho. Na sua vida, tudo é assim, entendeu? Cara, tô pegando a avenida, lembrei que ali tem uma direita, se eu pegar aquela direita, vai ter um parque. Então, perceba o gatilho. Olha, depois da direita tem um parque. Uma coisa vai puxando a outra. E nós temos que usar isso aqui também para poder otimizar o nosso estudo, o nosso processo de aprendizado. Porque com os gatilhos você consegue usar eles para poder ter as nossas revisões. E tipo assim, ó, a cada revisão que você faz, você traz de volta aquela informação para a sua memória de trabalho, a sua memória tipo atual assim. E você consegue consolidar ela novamente. E com isso você começa a fortalecer essa memória e começa a criar uma memória de longo prazo. É o que a gente sempre chama, cara, isso é como andar de bicicleta, entendeu? Meio que você nunca esquece. Então nós precisamos usar disso no nosso método de estudos. Então nós ficamos agora aqui, ó, nessa parte do desenho, saímos da consolidação, viemos para a nossa revisão, que é onde a gente pega os gatilhos para poder lembrar das coisas. E agora nós vamos para a parte de experiência e de aplicação, que seria basicamente isso aqui, ó. O que seriam as nossas experiências? Todas as vezes que eu revejo um determinado conteúdo através das revisões, por exemplo, eu vou ter tido novas experiências e eu posso melhorar aquele conteúdo adicionando mais coisas ou apenas removendo. Se você fez uma determinada anotação, você pode depois na sua revisão olhar para essa anotação e falar assim, cara, isso aqui não precisa estar aqui, isso aqui é coisa demais, isso aqui é informação demais. Ao longo do tempo eu vou te ensinar, você vai perceber como fazer isso, entendeu? Para de fato ficar somente aquele conteúdo que é de extrema necessidade para o seu objetivo. E é bem dinâmico assim as suas experiências. O tempo vai passando, você vai tendo novas experiências, novas informações, novos insights e você começa a melhorar o seu próprio material de revisão com as suas próprias experiências. E com essas experiências eu digo também a parte prática, né? Tipo, para quem trabalha com programação, por exemplo, você começa a praticar, você começa a entender as coisas e você começa a perceber que você não precisa lembrar de determinada situação, porque você consegue encontrar aquela informação no seu dia a dia ali. Então,
Conforme você vai tendo suas experiências no seu dia a dia, você cada vez mais vai melhorando as suas informações. Isso vai facilitar muito a sua vida ao longo do tempo, porque quando você precisar lembrar de algo, você não vai mais agora pegar uma aula de 50 minutos para poder lembrar desse algo, um PDF gigantesco para poder lembrar desse algo. Você simplesmente vai no seu material de revisão, que eu vou te mostrar daqui a pouco, tá? E é nessa parte, essa parte é bem importante, tá? É nessa parte que você começa a ter esse molejo, né, com as experiências, e você está sempre modificando, se adaptando, que você de fato começa a transformar a informação em conhecimento. Porque aqui tem algo muito importante. O que acontece? Informação é um conjunto de dados. Tudo que você vê, pesquisa e tal, tudo isso aí vai ser apenas informação. É apenas informação. Com essa informação, você vai ter uma parada chamada processamento, aí você vai ter as revisões e você vai ter as práticas. E então você vai transformar uma informação em conhecimento. O conhecimento é o conjunto de informações. E vai ficar muito mais claro para você aqui agora. Ó. Quando você faz uma pesquisa lá no Google, você vai ter uma informação. O conhecimento, ele vem a partir do momento de que o que você sabe fazer com aquela informação? O que você sabe fazer com um conjunto de informações? Você juntar a informação de um lugar com a informação de outro lugar e transformar em uma coisa só. É tipo, isso aí que é o conhecimento. Porque a informação é um conjunto de dados. Você faz uma pesquisa, você vai ter ali várias informações. Mas o que você faz com essa informação que é o que traz o conhecimento, né? Que vai ser a combinação de várias informações, né? A parte ali do conhecimento, na verdade, o conhecimento é a combinação de várias informações. E aqui, ó, é por isso que muita gente, cara, e eu inclusive, antes, né, eu tipo assistia uma aula, várias aulas, e ficava me perguntando por que que eu não aprendi. Ou por que que, sei lá, eu assisti, eu entendi, mas sei lá, no final de tudo não faz muito sentido, no final de tudo eu não consigo colocar em prática ou transformar aquilo ali em algo muito útil assim. Então, tipo assim, se você tá só assistindo uma aula, você tá fazendo só obtendo informação. Você está simplesmente colhendo informação. Assistir aula, ler PDF, ler qualquer tipo de outra coisa. É simplesmente obter informação. E aí o que acontece aqui, ó? Você vai ter o conhecimento na medida em que você revisar e praticar. Revisei aquela informação, pratiquei. Revisei, pratiquei, revisei, pratiquei. Você começa a ter o conhecimento, porque aos poucos você vai começar a perceber como usar aquela informação. E aqui é algo muito massa. Porque imagine que você está assistindo um curso e esse curso está te ensinando algo. Você está ali consumindo apenas uma informação. Mas beleza, você pegou aquela informação, está começando ali a praticar aquilo ali, revisar, praticar, revisar, e está começando a transformar isso em conhecimento. Você começa a perceber que você consegue usar aquela informação em um outro contexto. E não apenas naquilo que o professor está te falando. Se o professor fala assim, ó, cara, com isso aqui você consegue fazer isso. Beleza, você aprendeu que com isso você consegue fazer isso. Só que conforme o tempo, conforme as suas experiências, conforme você vai estudando, você consegue perceber outras ocasiões onde você consegue usar aquela informação que esse professor te deu. E é aqui que o negócio começa a ficar legal, porque de fato você começa a aprender as coisas. Você não fica só na camada do conhecimento, entendeu? Ou, perdão, você não fica só na camada da informação, você de fato começa a ter o conhecimento. E aqui, ó, só para você ver, ó, o conhecimento geralmente é adquirido por meio da experiência, raciocínio e reflexão. Aqui, ó, o que eu acabei de falar. Então, não adianta só você assistir a aula. Você precisa parar, às vezes, de estar assistindo a aula ali, parar, dar uma pausa e refletir. Cara, isso que ele está falando nessa aula está ligado com uma outra parte do assunto. Isso que ele fez aqui, para quem é programador, né? Isso que ele fez aqui no código dele, está ligado com essa outra parte aqui do código. Isso está começando por aqui e ele tem um fim por aqui. Tá, uma coisa está conectada na outra. Você começa a assistir a aula e você começa a perceber as coisas. E isso é muito massa, cara, quando você sente que de fato estou avançando nos estudos.
E aqui o que eu acabei de falar, né? Esse raciocínio, cara, ele é muito bom, porque você vai começar a ver as coisas e você, com o tempo, vai começar a perceber outras formas de fazer aquilo, outras formas de aplicar aquilo. E aí é de fato quando você está começando a ter o conhecimento. E, cara, isso aqui é muito massa. Quando eu entendi isso aqui, eu comecei a ser muito mais intencional nos meus estudos. Muito mais intencional nos meus estudos. Isso faz muita diferença, porque você passa a não estudar com pressa. Eu não estudo para poder terminar um curso. Eu não estudo para poder consumir um PDF, consumir uma aula ou algo do tipo. Eu não estudo para isso. Eu estudo para, de fato, entender o que está rolando ali, né? Para ter o conhecimento, para que isso me ajude no meu dia a dia. Porque terminar um curso por si só não vai te ajudar em nada, velho. Não vai te levar a lugar nenhum se você de fato não tiver o conhecimento daquilo que está acontecendo. E assim, mais na frente eu vou te ensinar a fazer isso. Não precisa você aprender tudo, né? Mas você precisa entender o que de fato é importante. O que de fato você não pode terminar aquele curso, aquele material e deixar passar e não aprender. E isso você não pode fazer, né? Você pode sim assistir um curso inteiro e não ter aprendido tudo. Isso é super normal, mas existem coisas que você não pode deixar passar. E essas coisas você precisa ter a percepção para saber isso, né? Aonde você pode abrir mão e se aprofundar um pouco mais e aonde você de fato necessita se aprofundar um pouco mais. Mas na frente eu vou te mostrar algo sobre isso. Mas para adiantar, né, para não tomar muito seu tempo, as revisões. O que acontece com as revisões? Foi feito um estudo ali em 1880. Por que revisar, né? Esse estudo é um pouco limitado, mas ele foi um pontapé muito grande, assim, de muitas informações que nós temos hoje em dia sobre a questão da memória. E, tipo, o real motivo porque você estuda e sempre esquece é simplesmente isso aqui. Você não tem problema nenhum. Que muitas vezes eu achei que eu tinha algum problema, né, na questão de aprendizado. Mas você vai ver que não é. Nós precisamos de uma forma para poder lidar com essa curva do esquecimento, que é o que eu vou te mostrar daqui a pouco. Inclusive, eu até anotei aqui para mim não esquecer, porque daqui a pouco eu vou te mostrar como que a gente resolve isso, essa questão da curva do esquecimento. Olha o que acontece aqui, ó. Isso aqui seria a retenção do conhecimento. Então, eu estudei um conteúdo, vamos supor que eu retia 80% desse conteúdo. Cara, daqui a 10 minutos eu vou ter ali retido ainda, né, 45% do conteúdo, daqui a 10 minutos. Cara, daqui a 24 horas eu vou ter 30, vou ter 20, daqui a uma semana eu vou ter tipo 10, daqui a um mês isso já tá chegando perto de zero. Só para você ver como que é as coisas. Então, o problema não é você, o problema é que nós funcionamos dessa forma. E a gente precisa burlar isso. Então, tem um negócio chamado de revisão. É para isso que servem as revisões, né? O que acontece com a revisão? Tive o conteúdo ali, daqui a uma hora depois, se eu revisar, não quer dizer que você precisa revisar daqui a uma hora, mas se você revisar daqui a uma hora, você vai trazer de volta aqueles 80% de retenção que você teve para 100%, que você está revisando. E aí, se você não revisar nunca mais, isso aqui vai abaixar novamente. Mas se você revisar daqui a 24 horas, tipo assim, ó, revisei daqui a uma hora, depois revisei daqui a 24 horas. Perceba que já começa a diminuir essa curva do esquecimento, ó. Porque daqui a um mês você ainda vai ter, ó, tipo 35% do conteúdo, né, retido, digamos assim. Agora, se você revisa de novo com uma semana, pô, revisei daqui a uma hora, revisei com 24 horas, revisei de novo com uma semana, perceba que já melhorou. Trouxe de novo para 100%, só que agora, depois de um mês, mais ou menos, eu vou ter 60% ainda do conteúdo retido. Cara, se eu reviso de novo daqui a um mês, eu ainda tenho mais de 80% do conteúdo retido. Então as revisões elas são importantes por isso, porque você sempre vai esquecer as coisas e você vai esquecer as coisas que você julga serem as mais importantes. Você vai estar estudando um determinado conteúdo e você vai falar, cara, isso aqui vai cair na prova. Isso aqui tem muito cara de questão de prova. E você precisa gravar aquilo, porque vai cair na prova. Só que se você não revisar, você automaticamente vai esquecer. E você consegue burlar isso através das revisões. E eu vou te mostrar daqui a pouco como é que você pode fazer isso, tá? Mas beleza, depois das revisões a gente tem um processo de estudar ativamente. Como é que estuda ativamente, né? Eu separei duas coisas aqui, a parte da anotação. De início, você vai anotar tudo que você considera como título. Às vezes você está assistindo uma aula, você está vendo PDF, você consegue perceber as coisas ali que são título, né?
Você começa a anotar tudo que é título e dentro desse título você começa a anotar os conteúdos em si. Aqueles conteúdos que você julga ser mais importante. E aqui tem um problema. No começo, você vai começar a anotar coisa demais. Isso aconteceu muito comigo, tá? Você vai começar a anotar coisa demais, só que com o tempo você vai começar a pegar o jeito e as suas anotações vão começar a ser mais objetivas. Isso vai acontecer com o tempo e eu vou te ensinar também como é que você pode acelerar isso, né? Mas assim, anota tudo que é título e tudo que você for julgando mais importante, vai colocando ali dentro desse título, né? dentro desse tópico. Depois vai ter outro título, você coloca embaixo e anota as coisas que você considera importante ali também. Porque daqui a pouco nós vamos fazer algo com essas anotações. Então, não se preocupe se você vai anotar demais ou não, porque a primeira fase do seu objetivo agora é só anotar. Simplesmente anotar aquilo que você considera importante, né? Se você não é muito fã de anotar, tente fazer alguma outra coisa com essa informação, tá? Mas anotar é muito importante e vai te ajudar aí na retenção do seu conteúdo. Então, tudo que você achar de exemplo, tudo que você achar que tem um contexto interessante, você anota porque isso vai te ajudar. Então, para quem estuda código, né? Se você está fazendo um determinado exercício ali, você está em algum exercício que você não entendeu direito. Cara, para o que você está fazendo, pausa a aula, volta a ela e coda junto com o seu professor. Vai tipo ali, o cara está codando, você vai na sua IDE, começa a codar junto com ele. E aí você vai começar a entender algumas coisas. Você, cara, e se eu mudar isso aqui? E se eu mudar esse nome da variável, onde que o meu código quebra? E se eu apagar essa linha aqui? E se eu mudar esse cálculo, o que que acontece? Se você está estudando português também, você consegue fazer essas coisas. Está estudando matemática, você consegue também fazer essas coisas. Você começa a se perguntar o que que acontece se você fazer algo diferente do que o professor está fazendo. Né? E você vai começar a praticar de fato. Você fala, beleza, ele fez isso aqui, o resultado dele foi isso. E se eu começar a fazer desse outro jeito, o que será que acontece? Aí você vai ver que às vezes o seu deu errado por conta de um motivo específico. E aí você vai de fato começando a entender o que está acontecendo ali. Né? Simplesmente você não vai ser uma pessoa que vai estar só vendo aquela informação. Isso é estudar ativamente, tá? E aí a gente tem aqui a parte do tempo de estudos, né? O que acontece com o tempo de estudo? Isso aqui é coisa minha, tá? Eu oriento a não estudar mais do que 120 minutos. Érico, mas você já estudou 8 horas direto em live, você cansou de fazer live, tem quase 300 lives aí que você estudava todos os dias, 3 horas por dia, 4, e aos domingos e feriados você estudava tipo 8 horas por dia. Sim, realmente eu estudava 8 horas por dia, mas dentro desse contexto aqui, ó, separando isso em blocos de tempo. Mas o que é que acontece? Tem que ter consciência disso, tá? A sua memória de trabalho, ela é limitada. Então, se eu passar de 120 minutos, algumas pessoas dizem até 90, até tem estudos que dizem 90 minutos. Se você passar de 90 minutos, você vai estar adicionando coisas demais que você não vai conseguir consolidar. Já falamos sobre isso, tá? Então, é como se você estivesse só perdendo tempo. Então, assim, o que é que eu faço para poder melhorar isso e para que eu não fique tão cansativo assim? Eu tento separar o meu estudo em blocos. Então, se eu for estudar mais de 2 horas, por exemplo, eu começo a quebrar o meu estudo ali em blocos de 1 hora. Então, nessa 1 hora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar 40 minutos e eu vou consumir a informação. Eu vou assistir a aula, eu vou assistir o vídeo, eu vou fazer as pesquisas, eu vou ler o que tiver que ler nesses 40 minutos. Depois desses 40 minutos, eu vou começar a voltar naquilo tudo que eu fiz. Tudo que eu vi, tudo que eu anotei, eu vou falar, ah, beleza, cara, eu acabei de estudar isso aqui, né? E é muito massa porque você anotou algumas coisas no começo e mais ali pro finalzinho você vai ter anotado outras coisas, você vai conseguir conectar essas coisas, você na revisão já começa a entender melhor o conteúdo. Então, 10 minutos eu tiro para poder revisar tudo que eu acabei de fazer. E depois eu tiro mais 10 minutos para poder pausar. O que acontece? Se eu for estudar mais de 2 horas, eu sempre pauso 10 minutos. Então, tipo, é 50 minutos mais ou menos de foco e 10 minutos de pausa. Então, eu pauso esses 10 minutos, saio aqui desse ambiente de computador e tal, vou lá para fora, vou fazer alguma atividade de casa, algo que não tenha nada a ver com o que eu estava fazendo. E eu não fico no celular, porque ficar no celular vai te cansar mais ainda. E eu sinto que eu consigo voltar para o ambiente de estudo um pouco mais com as energias carregadas, digamos assim. E aí eu consigo render mais 50 minutos. Com isso, eu consigo estudar 8 horas, digamos assim,
sem terminar às 8 horas e falar assim, meu Deus, eu tô morto, a minha cabeça tá explodindo. Cara, eu estudo 8 horas e eu consigo ficar de boa, tá? Eu consigo estudar 8 horas, eu consigo depois, sei lá, sair com minha esposa, eu consigo trocar ideia, eu consigo conversar de assuntos complexos e não me sinto totalmente sobrecarregado, né? Obviamente que eu não faço isso todos os dias da semana, mas sempre que eu preciso fazer ali, eu consigo fazer as 8 horas e viver o resto do dia ainda, entendeu? O dia não precisa acabar ali depois que eu terminei essas 8 horas de estudo. Então, lide com o seu tempo de estudos, né, com blocos. Se você for estudar por muitas horas, digamos assim, ou até 2 horas, eu recomendo você fazer essa separação, né? Até 1 hora já dá para você começar a fazer essa separação. Isso aqui vai ser estudar ativamente, tá? Não somente consumir a informação e ficar com aquela sensação de que você não está aprendendo nada e não está avançando. E agora vamos falar aqui sobre a parte da organização, tá? Isso aqui é algo muito simples, mas a parte das anotações, quando você está anotando ali, você vai começar a organizar o seu material. Tente adicionar cores, perceba que eu sempre tenho cores aqui, ó, porque essas cores elas vão me remeter a alguma coisa. Eu sei que tipo um roxo já vai ser um título, um amarelo vai ser um título também, um vermelho já é uma informação bastante importante. Então separo para que quando eu bata o olho no material, e eu vou te mostrar o material que eu organizei aqui, eu já consiga ficar mais tranquilo de eu ter interesse de ver aquela informação ali. Então separe em títulos, perceba, ó, isso aqui é um exemplo que não está organizado. Aqui eu peguei e separei em título. Aqui eu tenho tipo um H1, por exemplo, aqui eu tenho um H2, que é um título menorzinho. Então o negócio começa a ficar mais organizado. Então exclua as informações redundantes, né? Tipo, ó, laço de repetição. Eu tenho um laço de repetição de novo aqui, ó. For, beleza, que é o nome do laço de repetição. Aí eu tenho aqui, ó, o laço de repetição for. Perceba que eu não preciso disso. Por que eu não preciso disso? Porque, ó, eu estou em laço de repetição e eu estou em for. Se eu estou em laço de repetição e eu estou em for, eu não preciso escrever aqui o laço de repetição for faz isso, isso e isso. Simplesmente eu já vou para a informação direto, velho. Porque quando eu vou olhar isso aqui, eu não preciso ficar lendo coisa redundante, eu não preciso ficar enchendo a minha mente com isso, gastando meu tempo com isso. Eu já vou no objetivo. Então é muito mais fácil, ó. Você lê esse lado aqui, ó, laço de repetição for. Ó, laço de repetição for. Aí eu repito de novo. O laço de repetição for faz isso, isso e aquilo. Do lado de cá não. Laço de repetição, subtítulo for, faz isso, isso e aquilo. Porque eu já sei onde que eu tô, eu já sei dentro de que contexto que eu tô e eu posso ir direto e ser objetivo. E agora aqui eu vou te mostrar 2 exemplos, tá? Um exemplo de uma informação sem organização. Isso aqui eu tirei da minha faculdade, da aula de linguagem de programação, tá? Estudando Python. Então eu tenho aqui, ó, uma informação que eu tirei lá do material. Isso que era uma parada gigantesca, eu tirei só aquilo que eu considerava importante. Perceba que está tudo branco e não tem interesse nenhum de eu consumir isso aqui, de eu ler isso aqui. Como é que eu vou achar a informação aqui, tá? Eu não consigo, velho. Eu não consigo ler aqui, bater o olho e encontrar algo relevante. Mas quando eu vejo com algo organizado, perceba que só aqui eu já consigo tirar bastante coisa. Ó, eu sei que é uma lista enorme de alunos. Bah, beleza, o que é essa lista? Cá, ela está em ordem alfabética, 2 informações importantes. Bah, o que eu tenho que fazer com isso? Eu quero encontrar um aluno específico. Então, eu não preciso nem ler o que está em branco, digamos assim, para eu saber o que eu preciso fazer. Eu já consigo bater o olho e ver, ó, cara, o que eu tenho que fazer com essa lista? Dividir a lista. Dividir a lista no meio. Então isso aqui já está pintado de vermelho, que é o que salta no meu olho, né? Eu consigo bater o olho primeiro ali. Então, ó, é muito mais rápido do que olhar um por um. O que é muito mais rápido do que olhar um por um? Essa ideia de dividir pela metade, escolher o caminho certo, que é a parte que ele vai dizer aqui da busca linear, se não me engano. Então perceba, ó, tá tudo muito bem organizado, tudo muito bem separado, ó, os títulos, ó, análise de complexidade, sabe? Cara, o pior caso, tudo isso aqui, ó, eu consigo bater o olho, eu consigo entender o que é que tá ali, velho. Eu consigo saber do que se trata. Mas eu não consigo chegar aqui e ter esse mesmo sentimento, entendeu? Eu não consigo saber do que se trata aqui. Eu tenho que me esforçar muito. E a gente não quer isso no nosso dia a dia de estudo. A gente quer estudar de uma forma otimizada. A gente quer estudar para ter resultado, não para ficar gastando tempo. E aqui eu tenho mais um exemplo. Aqui é uma informação bem mais completa, né? Eu estava fazendo uma anotação de algoritmo de busca sequencial, coisa de programador, né? Se você não é na área, me perdoe, mas são os exemplos que eu tenho aqui, né? E o que acontece? Fiz essa anotação. Cara, perceba como que tá isso aqui, velho. Eu consigo bater o olho, ler o que eu preciso, se eu precisar de alguma informação, eu leio o resto. Agora imagine se isso aqui tivesse assim, ó.
Ó como fica diferente. Tudo branco. Eu não consigo captar nada. Eu tenho que ler tudo para tentar entender alguma coisa. Totalmente diferente do que se eu chegar aqui e tiver um negócio organizado, com as cores, com a letra um pouco maior. Você perceba que essa letra está diferente dessa, né? Porque aqui tem algo importante. Então, isso ajuda demais, demais, galera, demais. E não é perder tempo, tá? Isso aqui é ganhar tempo. Depois que eu comecei a me organizar dessa forma, eu melhorei demais, assim, os meus estudos, né? Eu já te falei, eu não assisto, consumo algo que eu quero aprender para terminar aquele algo. Eu consumo para de fato aprender. Isso aqui faz total diferença nesse meu processo de aprendizado. O que é que acontece? Vamos adiantar aqui. Vamos para a parte das revisões. Revisão muito simples. Você já percebeu que você precisa revisar? Eu vou te dar um macete. Depois, pesquisa sobre repetição espaçada. Anote isso aí. Anote isso aí. Repetição espaçada. E tem um aplicativo que ele já faz isso para você automático. Antes eu tinha esse negócio de revisão dentro do Notion, mas, cara, dava muito trabalho para fazer. Eu já tinha feito, na verdade, né? Só que aí eu descobri o Anki. O Anki é um aplicativo, você consegue usar na web, desktop e no mobile também. Então, baixa o Anki, vê vídeos, aprende como é que usa, que isso vai te ajudar muito no seu processo de revisão, para você reter as coisas e não esquecer. E para poder finalizar essa parte do conteúdo, eu vou te mostrar um exemplo bem prático aqui que eu estava estudando, aprendendo sobre vetores. Era algo muito difícil, eu não conseguia entender. Então comecei a anotar as coisas, eu comecei a separar, eu comecei a organizar, eu comecei a tirar print da aula, eu comecei a entender esse negócio, cara. Eu comecei de fato a entender sobre vetor e algo que eu não entendia, velho. Eu não entendia, tipo, sobre array, não ia, simplesmente não ia. Para fazer um for, cara, eu não entendia, então eu tive que pegar isso aqui, ó, na época que eu estudava com C++, para poder aprender essas coisas, eu tive que anotar, eu tive que fazer um passo a passo do que estava acontecendo e fazer isso aqui, ó, como se fosse uma criança mesmo, cara, fazendo um passo a passo. Aí que esse negócio entrou na minha cabeça. Aí que eu consegui entender essa parada aqui e eu consegui replicar isso para várias e várias outras coisas. Então, aqui foi um caso real que eu de fato estava com muita dificuldade para poder aprender esse conteúdo, né? Depois eu tive ali um assunto sobre a questão de filas e tal. Então, cara, o código era simplesmente gigantesco, assim. E eu quebrei o código em três, cara. A gente tinha um processo de adicionar alguém na fila, né? Imagina uma fila de um banco. Então, alguém entra na fila, como é que a gente faz para colocar essa pessoa na fila? O código seria basicamente essa parte aqui, entendeu? Como é que a gente faz para poder tirar uma pessoa da fila? Tipo, a pessoa foi atendida, como é que a gente faz para poder fazer isso? Então, eu tinha toda essa informação aqui, entendeu? Tudo que estava acontecendo, o código, eu descrevi tudo, velho, porque eu queria entender isso aqui, eu queria aprender isso aqui. E aí, como é que eu faço para poder atender alguém, né? Você está numa fila de um banco e você quer ser atendido. Como é que a gente faz isso, né, a nível de código, digamos assim? E aí eu anotei tudo aqui e eu consegui matar esse conteúdo, velho. Isso aqui me dava muita raiva porque eu não conseguia aprender. Eu falei, cara, eu vou vencer isso aqui. Então eu fui, consegui melhorar e consegui, de fato, aprender essas coisas. Velho, você acabou de ver que não é só sentar e estudar. Tá muito longe de só sentar, ligar uma aula e assistir. Tá muito longe disso. E eu espero que com isso você consiga, de fato, como eu posso dizer, aplicar algumas coisas que você aprendeu aqui e começar a ter mudanças na sua rotina de estudos. Que você quebre, tipo, algumas crenças que talvez você tenha. De que, tipo, cara, eu não consigo ter foco, eu não consigo sentar, estudar e aprender. Estudar não é pra mim, eu não consigo entender o que está sendo passado ali. Cara, eu não consigo reter as coisas, eu estudo no outro dia, eu já não lembro mais de nada. Ou que você precisa simplesmente ficar na situação que você tá, porque você não consegue manter o foco nos estudos para que você mude a sua realidade. Eu espero que de fato você pare de se sentir mal porque você vê as pessoas que você admira, talvez conquistando os objetivos dela e você parece que não está avançando, entendeu? Eu quero que de fato você desenvolva bons hábitos e esses hábitos te levem a conquistar os seus objetivos. E que você pare de ser uma pessoa que fala que vai fazer as coisas, mas que de fato você faça essas coisas. Que você, tipo, às vezes começa com uma motivação imensa, mas ao longo de 2, 3 dias você já não consegue mais manter o ritmo, né? E eu tenho plena certeza que você colocou metas, tipo, eu vou estudar 3 vezes na semana, eu vou ir para academia mais vezes, eu vou começar a ler mais vezes, eu quero aprender um instrumento, quero tocar esse instrumento, vou fazer isso 3 vezes na semana. Com certeza você colocou essas metas, porque você tem objetivos para poder cumprir.
e que de fato você aplique e consiga conquistar esses objetivos. E de antemão, meus parabéns já, porque você está até aqui, cara, você tem consumido alguns conteúdos, você está assistindo essa aula, e isso mostra de fato que você está buscando se diferenciar da manada, entendeu? Da galera que não quer nada. Você de fato está preocupado aí com o seu desenvolvimento, com os seus objetivos e com o seu futuro. Você com certeza conseguiu pegar bastante dicas aqui, mas se você quiser ir mais longe, você sempre vai precisar tomar decisões e refletir sobre a sua vida atual. Isso, cara, isso é muito verdade, porque em fevereiro de 2022 eu precisei fazer isso. Quando eu comecei a faculdade, eu precisei refletir, cara, eu preciso de fato melhorar, eu preciso melhorar, porque do jeito que eu tô, não vou conseguir fazer essas coisas. E aí foi quando tem essa dupla jornada aqui, né, onde eu tava no MEC. E aí eu comecei a pensar, eu de fato quero virar um programador, entendeu? Eu comecei a refletir muito sobre isso e começar a tomar decisões para que eu conseguisse virar um programador. Inclusive, tem até uma parte dessa história que eu fui pedir demissão no MEC na época para trabalhar como programador, né? E eu queria que a galera do MEC me demitisse, assim, entendeu? Eu fui falar com uma determinada pessoa lá que ela seria a pessoa que iria resolver isso para mim, né? De me demitir. Eu fui conversar com essa pessoa e eu falei, olha, eu preciso que você me demita. E eu, cara, eu abri o meu coração, assim, pra pessoa. Eu falei, ó, eu consegui um emprego como programador, eu já tô trabalhando, já tem mais ou menos uns 5 meses. Só que eu trabalhava no Mac das 8 às 18 e eu chegava em casa às 18h15, 18h30, eu já iniciava no expediente de programador. Eu trabalhava de 18h30 até mais ou menos 9h30 da noite ali, né? E era muito cansativo. Na época eu acordava 4 horas da manhã ainda e tal. Toda aquela correria que eu já expliquei para vocês. Então eu trabalhava em 2 lugares. E aí eu cheguei pra pessoa, né? Eu falei assim, olha, preciso que você me demita, porque minha vida tá assim, assim, tá muito cansativo para mim. O pessoal quer que eu trabalhe o tempo integral com eles lá como programador, só que eu vou ganhar menos do que eu ganho aqui no McDonald's. E eu queria que vocês me demitissem para que eu pegasse um pouco mais de dinheiro e tivesse um pouco mais de segurança para poder fazer isso aí na minha vida, né? Porque, pô, eu já era casado, eu morava de aluguel, tinha minha esposa trabalhava também, só que a gente precisava ter um pouco mais de segurança com isso. E aí eu fui falar com essa pessoa e, cara, essa pessoa, ela me jogou para baixo, assim, ela me desmotivou, mas só que de uma forma bem sutil, assim, sabe? Ela não falou diretamente, mas ela falou várias coisas que eu consegui entender muito, muito claro, assim, entendeu? Que eu não conseguiria virar um programador e que era muito arriscado isso que eu estava fazendo, de trocar um emprego lá no McDonald's, para me dedicar a isso, que era algo muito incerto, que eu tinha começado a faculdade agora e que isso não me traria retorno por agora. E a pessoa veio bem nessa linha, assim, entendeu? E me jogou bem para baixo na época, eu lembro, mas eu não me deixei abalar, cara, coloquei na minha cabeça que eu ia de fato sair dali, entendeu? E 5 meses depois, eu consegui sair, eu me dediquei, eu estudei mais ainda do que eu estudava, apliquei tudo isso que eu acabei de falar para vocês e muito mais coisas. E ali eu consegui chegar em outubro de 2023 e pedir a demissão lá do MEC. Simplesmente eu cheguei e falei, cara, quero sair. Já pode acertar, já vou sair, entendeu? E tipo, ninguém entendeu nada assim, entendeu? Ninguém entendeu nada, mas eu estava muito bem preparado, assim, psicologicamente e na parte dos estudos que eu iria, de fato, conseguir absorver o que eu precisava para poder, de fato, deslanchar, assim, na carreira como programador e financeiramente também, né? Que eu tinha parado esses 5 meses de fazer tudo mesmo, assim, de lazer, para que eu conseguisse juntar mais grana e conseguisse ter condições de sair lá do MEC. Então eu precisei, naquele momento que aquele cara falou isso para mim, aquela pessoa, eu precisei refletir sobre a minha vida, precisei tomar decisões, né? Falei, cara, será que vai valer a pena? Será que de fato eu vou conseguir melhorar minha forma de estudar, melhorar os meus hábitos? Eu vou conseguir estudar todos os dias? Eu vou conseguir fazer disso a minha vida assim? Precisei refletir, precisei perceber se eu estava disposto a pagar o preço, a dar esse passo a mais para poder fazer isso com a minha vida ou com a minha carreira. E aí eu tomei a decisão e eu segui o meu objetivo, cara. Eu não me arrependo porque virei programador, comecei a trabalhar home office, comecei a ter vários outros benefícios, comecei, tipo, conseguir viajar para ver os meus familiares e ainda assim continuar trabalhando, não precisei estar
fixo num local físico, né? Consegui viajar ainda assim, trabalhar. Então isso foi coisas muito legais assim que aconteceram, porque eu de fato tomei a decisão de melhorar a forma como eu estudava, melhorar os meus hábitos, melhorar a minha rotina de estudos, né? E com isso também a minha família ganhou, tipo, eu já consegui ajudar meu irmão, minha irmã, pessoas que precisaram assim, né? Meus pais também. E tudo isso eu devo a todo esse conjunto, assim, entendeu? De rotina, disciplina. E se não fosse esse método de estudo, se não fosse os sistemas que eu tenho, né? O sistema de hábitos, o sistema de estudo, nada disso teria acontecido, velho. Tenho plena certeza que não teria acontecido. Mas se eu tivesse simplesmente ficado parado, ficado enrolando, deixando as coisas para depois, continuar sem foco, sem organização, cara, eu teria ficado no mesmo lugar, entendeu? No mesmo lugar, e não é isso que eu quero para você. Esse conteúdo foi muito bom, mas eu tenho um muito mais completo e detalhado, assim, de fato, passo a passo, prático para você conseguir aplicar isso dentro da sua vida, dentro da sua rotina. Eu vou te apresentar o método que eu utilizo no meu dia a dia e não é algo que funciona para mim, porque várias pessoas já colocaram isso em prática e tiveram bons resultados. E eu afirmo que principalmente o sistema de hábitos ali, ele me fez ter a disciplina de acordar 4 horas da manhã, conseguir ter mais tempo de estudos para que eu conseguisse virar um programador, né? E ali a parte do estudo em si, né, o método de estudo me ajudou a aproveitar ao máximo o tempo que eu tinha ali para poder estudar, entendeu? Com foco e disciplina e todas essas questões que me fizeram chegar até aqui. E um detalhe muito importante, tá? Houve uma época que eu não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel direito assim, e eu saí dessa realidade no Mac e tal para alguém que conseguiu virar programador e ganha 3 vezes mais do que eu ganhava lá no Mac. Pô, eu e minha esposa nós conseguimos, tipo, conquistar uma moto, que a gente poderia ter uma moto melhor ou até um carro, né? Nós conseguimos também conquistar a nossa reserva de emergência, que é algo muito importante. Então, para alguém que sempre foi ferrado de grana, as coisas estão começando a melhorar e muito, assim, entendeu? E eu devo tudo isso a esse sistema, entendeu? Porque não, cara, não era possível. Não era possível ter conseguido dar conta disso tudo com qualidade se não fosse um sistema para poder me ajudar a me organizar e me impulsionar a poder fazer essas coisas. E eu consigo até te mostrar aqui, ó, por dentro do treinamento. Esse aqui vai ser a sua área de membros, aqui é o método de estudo produtivo, né, onde eu falo ali sobre a questão de estudos, e aqui seria a parte de hábitos. Eu vou te mostrar todas as aulas aqui. Então, você vai ter uma parte mais introdutória, que eu vou te explicar a importância, né, das aulas, e depois eu vou te falar um pouco da minha história, um pouco mais de detalhes e tal, e aí eu vou te mostrar um pouco de como o cérebro processa as informações, a parte de planejamento, para você conseguir planejar. Isso, cara, isso é muito individual. Vou te ensinar de fato a fazer, para você aplicar isso no seu dia a dia. Aí vai ter a parte de planejamento, a parte de tempo de estudos, né, para você conseguir otimizar o seu tempo de estudos. Eu lembro que na época do MEC, cara, eu estudei várias vezes assim, tipo, eu estudei uma matéria inteira só me deslocando de um lugar para o outro. Obviamente isso ao longo de semanas, né? Eu me deslocava de um lugar para o outro e conseguia ali fazendo as minhas revisões. Eu lembro que, tipo, do Mac até o estacionamento eram 10 minutos. Eu saía do Mac até o estacionamento com o celular estudando inglês, andando no meio do shopping estudando inglês, porque eu precisava otimizar o meu tempo de estudos. Então eu vou te ensinar a você perceber essas coisas e aplicar isso para você. Vou te ensinar também a melhorar a sua rotina de estudos, que vai funcionar para você. Eu vou te mostrar ali a parte do sistema, né, que tem essa parte aqui, ó, dos livros que você lê e tal. Vou te mostrar como é que faz essa parte de contar o tempo em cada livro, a parte dos cursos também e a parte dos insights, né, que eu vou te mostrar daqui a pouco também. Então aí tem a parte ali dos livros, a parte dos cursos que eu acabei de te mostrar, como você avaliar se você de fato está aprendendo as coisas, como que faz para você ter anotações eficientes, né, que eu vou te ensinar ali no detalhe, a você começar a organizar os seus materiais, anotar aquilo que de fato tem importância, cara, não ficar anotando as coisas que vai só tá cansando a sua mente na hora de você estar estudando. A parte do seu segundo cérebro, que seria essa parte aqui, onde tem todas as suas anotações mais importantes que você tem, você consegue chegar aqui e fazer uma busca, tipo, quero ver as minhas anotações sobre Solid. Aí você abre aqui e você já tem tudo muito bem organizado. E aí eu te ensino também a parte de mensurar o tempo em livros e cursos, né? Então, pô, eu sei que nesse livro aqui eu gastei 14 horas já. Nesse livro aqui eu gastei 7, nesse livro aqui eu gastei 4. Então, eu vou te ensinar
a como você saber isso aqui, porque isso aqui vai te ajudar demais. É assim que eu consigo mensurar o tempo que eu gasto nas matérias da faculdade, por exemplo. Vou te ensinar sobre organização para você não perder os prazos ali nos estudos, a parte de estudar com chat GPT, inteligência artificial, né? Como que eu faço os resumos memoráveis, que é tipo essas coisas assim, ó. Eu consigo transformar um conceito muito difícil, de Solid, por exemplo, e outros, né? A gente pode aplicar isso aqui para tudo. Era tudo isso aqui, imagine uma aula gigantesca que eu tive que aprender, eu retive aquilo que era realmente importante, as informações que eu vi ali, tipo uma aula de 50 minutos, por exemplo. Eu anotei, reformulei, organizei o material, transformei nisso aqui, que seria só o suco, só o ouro, e depois ainda consegui transformar isso em uma imagem, onde eu bato o olho nessa imagem e eu consigo me lembrar de toda essa questão do princípio ali do Solid, né, a letra S. Então eu consigo fazer, eu vou te ensinar de fato a fazer isso aqui, entendeu? A você transformar os seus estudos em imagens, que você bate o olho e essas imagens já conseguem te trazer toda a informação que você precisa. E é muito divertido fazer essas imagens aqui, eu realmente gosto bastante. Então vou te ensinar isso, vou te ensinar várias coisas aqui. Tem muita coisa que é bônus, né? Até a parte de estudar para entrevista. Como que você estuda pouco e tira boas notas na faculdade? Porque, cara, tem uma coisa que eu preciso te mostrar, ó. Sistemas operacionais. Olha quanto tempo eu gastei na matéria de sistemas operacionais. 60 horas. Eu gastei 60 horas na matéria de sistemas operacionais. Mas olha quanto tempo que eu gastei, sei lá, em uma matéria aqui de linguagem orientada a objetos. Eu gastei 3 horas. Imagine, de 60 horas para 3 horas. É uma diferença absurda, velho. E em sistemas operacionais eu tirei 10, em linguagem orientada a objetos eu tirei, acho que 8,1, entendeu? Cara, não é muito diferente, entendeu? Eu passei de qualquer forma na matéria. E eu ainda tive, tipo, 57 horas para me dedicar a outras coisas. A minha família, a me dedicar às coisas que eu tenho interesse, a, sei lá, estudar um pouco mais para conseguir a oportunidade de empregos melhores, me destacar um pouco mais na empresa onde eu trabalho. Cara, 57 horas a mais que eu tive no meu dia. Isso porque cada vez mais otimizando o meu método de estudos. Então, eu vou te ensinar isso aqui, como estudar pouco, tirar boas notas na faculdade e como que eu estudo inglês. Então, esse aqui é a parte do tudo que você vai ter no sistema de estudo, né, no método de estudo produtivo, aqui nesse curso. E tem a parte do sistema de hábitos também, que é o treinamento de hábitos. Então, tem uma aula muito boa sobre hábitos, uma aula muito boa sobre motivação e disciplina. Eu amo essa aula, velho. Aula sobre constância, eu vou te mostrar o sistema, né, esse sistema aqui de hábitos, eu vou compartilhar ele com você, né? Você vai ter um exclusivo para você, mas você vai conseguir cadastrar os seus hábitos aqui. Peraí, deixa eu só arrumar isso aqui. Aí, aqui ficou legal. Então aqui você vai ter toda a sua semana, todos os seus hábitos. Aqui tem a parte de ranking, né? Aqui tem a parte de desafios. E aqui tem a constância anual. Mas eu já volto aqui para poder te mostrar um pouco mais no detalhe. Então vou te ensinar a cadastrar frases, vou te ensinar a fazer seus hábitos diários, que seriam esses hábitos aqui, ó, que você consegue personalizar para os hábitos que você tem interesse em estar desenvolvendo. E aí tem uma autoavaliação que eu fiz um ano depois de estar usando, de ter, na verdade, criado o treinamento aqui de hábitos, né? Que eu uso o sistema já tem um pouco mais de tempo. Aí eu vou te ensinar a cadastrar os anos, como cadastrar anos futuros, né? Tipo 2026, 2027, por aí vai. Como você cadastrar a parte de desafios, que seria isso aqui, ó. Eu quero desenvolver o hábito de ir para a academia 5 vezes por dia. Então você vai criar um desafio para isso e vai vincular esse desafio a um hábito. Eu criei um aqui de exemplo para você ver, ó. Eu quero ler 30 minutos por dia. A minha meta era 7 dias. Eu quero fazer isso por 7 dias consecutivos. Então, eu já fiz aqui, ó, 3. Faltam só 4. E aqui seria a porcentagem. Então 43% da minha meta, que seria 7 dias. Então, eu vou te ensinar a fazer essa parte aqui dos desafios. Eu vou te ensinar também a ter a parte dos ranks. O rank é algo muito massa, cara, porque isso aqui motiva demais a gente. A gente começa num hábito, a gente tipo é bronze, prata, a gente vai subindo até virar ali diamante, mestre, desafiante. Então, no meu devocional, que é o estudo da Bíblia e tal, eu tenho 771 dias que eu venho fazendo esse hábito, né? Então, eu já estou aqui num desafiante, 771 dias. Inglês, estudar, acordar 5 a.m., e por aí vai, entendeu? Você vai ter os seus hábitos e você vai conseguir ir avançando nesses hábitos. Cara, alguém que já fez o devocional 771 dias, será que essa pessoa tem o hábito de fazer o devocional todos os dias? Será que essa pessoa tem o hábito de estudar? A pessoa estudou 692 dias, cara. Será que essa pessoa tem de fato o hábito de estudar? Então, com isso, você vai conseguindo avançar ali nos seus hábitos. E tem também essa parte de constância anual. Você vê aqui, ó, 2023,
2024, 2025, ó, 2023, cara, eu estudei todos os dias de 2023, porque foi na época onde eu entrei pro mercado de programação, trabalhava no Mac, pedi demissão do Mac e virei programador de tempo integral, né? E aí, em 2024, eu estudei um pouco menos. Enfim, em 2024 me dediquei um pouco mais ao violino, me dediquei um pouco mais à família e tal, e me dediquei um pouco mais à saúde, né? Treinei aqui 143 dias, isso que eu fiquei lesionado um bom tempo, né? Ali em 2024. Então, perceba que aqui eu consigo ter um mapeamento do meu ano inteiro em relação aos meus hábitos, né? E aqui fica muito claro, cara, eu estudei um pouco menos porque eu me dediquei um pouco mais em outras áreas da minha vida. Em 2025 vai ser algo totalmente diferente. Talvez eu vou estudar um pouco menos de novo porque eu vou me dedicar em outras áreas da minha vida. E assim você vai conseguindo ver aonde que você está investindo as suas energias, né? Então é isso tudo que você vai ter acesso e aqui tem algo muito interessante, tá? O que que acontece? Se você comprar o sistema de hábitos, que é aquele que eu te mostrei ali, individualmente você vai pagar 347. Se você comprar o MAP, que é o de estudos, você vai pagar 647. Os dois treinamentos juntos vão dar R$ 994. Os dois treinamentos juntos. Só que agora a gente está com uma oferta bem especial, porque você acabou de ver aqui, porque você vai ter os dois treinamentos em um só, tá? O de estudos e o de hábitos. E aí você vai conseguir os dois, não por mais R$ 994, mas você vai conseguir os dois por R$ 597. Eu vou deixar o link fixado aqui nesse comentário. E a gente vai mandar também lá no grupo que vocês estão ali do WhatsApp, né? Você vai receber esse link lá por R$ 597, cara. Esses dois treinamentos, com todo esse suporte que está acontecendo aqui, nós vamos ter ali alguns encontros ao vivo com os alunos, né? E aí são os dois treinamentos por R$ 597. O link vai estar aqui fixado nos comentários. E pode ser que você tenha algum tipo de dúvida, e eu separei algumas dúvidas aqui, que são as mais comuns, né, para que eu possa responder. Eu vou olhar aqui que é onde eu anotei as dúvidas, tá? Mas a primeira delas é como é que faz para poder pagar, as formas de pagamento. Você consegue parcelar de 12 vezes, você consegue pagar no Pix e você também consegue pagar no boleto. Então você vai ter todas essas opções aí. Outra coisa que a galera tem dúvida, são os dois treinamentos juntos, os dois sistemas que vocês vão ter acesso. Porque eu vendia cada um individual, mas agora é os dois juntos que você vai ter acesso por esse valor. A parte dos sistemas ali no Notion, você vai ter acesso, mas ele é exclusivo para você. Você vai ter um link que você vai conseguir duplicar e esse sistema ele vai para dentro da sua conta no Notion. Então o sistema vai ser seu. Eu não vou ter acesso ao seu sistema. Outras pessoas não vão ter acesso ao seu sistema. O sistema é seu e ele é seu vitalício. O sistema é seu para sempre, entendeu? E você vai conseguir personalizar ele do seu jeito. No curso eu vou te ensinar como é que você faz para poder fazer as coisas. Tipo, eu não vou te dar uma aula de Notion, mas eu vou te ensinar como cadastrar os seus cursos, como cadastrar os seus livros, os seus insights, como que você faz para poder cadastrar os seus hábitos, como que faz ali para poder marcar o tempo que você gastou em cada livro, em cada curso. Então, tudo isso aí vai ser personalizado para você. E você mesmo que vai fazer isso, porque eu vou te ensinar isso de uma maneira muito tranquila dentro do treinamento. E aí tem a parte ali dos desafios, dos rankings, tudo isso aí você vai conseguir fazer de forma personalizada, tá? E aí tem aqui, ó, a parte de a contagem, ó. Vou te ensinar a fazer isso aqui de uma forma personalizada, quanto tempo você está gastando em cada livro, em cada curso. Vou te ensinar também a parte aqui dos rankings, como é que você faz para poder cadastrar essas coisas aqui, para poder cadastrar os seus desafios e ter essa parte aqui de anos também. Tudo isso aqui eu vou te ensinar dentro do treinamento e o sistema vai ser o seu exclusivamente assim, entendeu? Outra coisa que as pessoas perguntam muito, eu preciso ter conhecimento de Notion para poder assistir às aulas ou ter o sistema? Não, não precisa. O que você vai precisar do Notion, eu vou te ensinar dentro do treinamento. E é algo muito simples, tá? É muito, muito simples mesmo, porque você já vai ter o treinamento pronto para você. Você não vai fazer ele do zero, né? O sistema do zero. O sistema já vai pronto, você só vai modificar para deixar ele do seu jeito, para personalizar do seu jeito. Outra pergunta, isso tudo que você falou, Eric, esse seu método de estudo e tal, só serve para quem está estudando programação? Para quem é da área de programação? Não. Isso aqui serve para qualquer pessoa. E como que eu posso te provar isso? Eu estou usando isso aqui para poder estudar inglês, que é uma parada que tem nada a ver com programação, digamos assim, né? Inglês é universal.
eu uso isso aqui para poder estudar para entrevistas, que é algo que todo mundo vai fazer entrevista, todo mundo que trabalha faz entrevista, né? Então eu uso isso aqui para poder me preparar melhor para os processos de entrevistas. Outra coisa que eu uso também, para poder aprender um instrumento. Eu estava aprendendo a tocar violino, que é um instrumento muito difícil, e eu usei o meu método de estudos para isso. E me ajudou e muito mesmo. Eu gravar ali as notas e tal, todas essas coisas, tá? O som da nota, cara, eu usei o método até para isso. Então ele funciona para qualquer tipo de aprendizado que você queira ter, independente se é programação ou não, independente se é da parte acadêmica ou não. E uma última pergunta, quanto tempo de acesso eu vou ter a isso tudo? O sistema do Notion, o de hábitos e o de estudos, ele é seu de forma vitalícia. Da maneira que você clicar para duplicar, ele vai ser seu. Mas as aulas do treinamento você vai ter acesso durante 1 ano. Então você vai lá, vai comprar, beleza. Você vai poder assistir aquelas aulas durante 1 ano. Mas o sistema ele vai ser seu para sempre. Então, o link vai estar aqui, a gente vai mandar também no grupo, você também vai conseguir encontrar o link lá na minha bio do Instagram. E eu espero demais que você tenha gostado e que o conteúdo que foi passado aqui sobre a questão do conhecimento, informação, toda aquela questão de revisões, organização de material, tempo de estudo, que isso de fato sirva para você e que você coloque em prática e com isso você consiga alcançar os seus objetivos e mudar a realidade das pessoas ao seu redor, assim como eu tenho mudado a minha, assim, de verdade mesmo, assim, entendeu? Que esse conteúdo ele tenha de fato te agregado em algo. Então, boa noite aí, espero que você esteja bem e a gente se vê dentro do treinamento.